Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estamos com a Priscila Picon num bate-papo sobre as ervas, o papel fundamental que ela tem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente acaba se desconectando e deixando de lado todo o poder que ela tem para agregar em nossa vida. Então, Priscila, seja bem-vinda. Fala um pouco de você, se apresenta e vamos dar início nessa jornada em meio às ervas. Obrigada, gratidão pelo convite, muito bom estar aqui. Eu amo falar de ervas, é o meu assunto predileto. Então, vou me apresentar. Eu sou a Priscila Picon, eu sou conhecida como a Herveira. Eu também sou zeladora de Umbanda, eu sou taróloga, terapeuta holística, dona de casa, mãe de pet, mãe de planta, e assim vai. E o meu assunto predileto de falar, né? Então, assim, como que eu vou classificar agora, assim, por grau, né? Meus assuntos principais: ervas, umbanda, tarô, lua, sol, astros, tudo isso é o que eu gosto de falar. E também, assim, eu gosto de estar sempre estudando muito, sempre me aprofundando cada vez mais no assunto. Eu sou umbandista desde, acho que já tem uns 27 anos que eu estou seguindo essa doutrina que eu amo demais. Eu digo assim que eu não sou umbandista, hoje eu sou a Umbanda, porque eu vivo a Umbanda. Então, a mesma coisa com a herveira. Eu não sou a herveira, né? Eu sou a própria erva, porque eu vivo ali aquele momento, eu vivo aquela essência, eu vivo aquela energia. Então, tem dia que eu tô puro alecrim. Tem dia que eu tô assim ligada no 220 que eu tô o próprio alecrim. Tem dia que eu tô um pouquinho mais alfazema. Tem dia que eu tô a própria espada de São Jorge para cortar tudo aquilo que eu não quero mais da minha vida. Tô decidida a deixar para trás tudo que não me serve mais. Assim como tem dia que eu tô o próprio gengibre. Tem dia que eu tô gengibre. Tem dia que eu tô assim numa potência máxima e pode vir quente que eu tô fervendo ali para qualquer energia. Se você quiser vir para me agregar com uma energia boa, eu vou potencializar essa energia mais ainda. Então, por isso que eu digo assim, eu sou as próprias ervas. Cada dia eu tô de um jeito, cada dia eu tô com uma, cada dia eu sou uma. Que gostoso, né? E eu acho que, assim, diferente de quem tem essa vivência com as plantas como uma. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo, às vezes a gente acaba esquecendo e deixando de lado, né? E aí, quando você vive isso, você coloca isso dentro da sua rotina. Muitas vezes você mexe com as plantas e isso já te traz esse benefício, essa conexão maior com a natureza. Você percebe que em determinados momentos foi crucial você ter isso como uma rotina, ao invés de, ai, nossa, eu podia ter usado isso e não usei. Olha, o fato de eu ter pego toda essa afinidade com as ervas começou, claro, que pela Umbanda, porque na Umbanda a gente usa muito isso, né? Então, desde o começo do desenvolvimento, já comecei usando as ervas. Mas a partir do momento que eu comecei a aprofundar meus estudos, isso há uns 15 anos atrás, que eu resolvi, porque eu sempre fui a garota do porquê. Eu não aceitava que falava assim, olha, é arruda e pronto. Tá, mas por que é arruda? Eu queria entender. E aí eu comecei a buscar. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar, eu comecei a perceber que as ervas elas vão muito mais além do que um banho de limpeza. Elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa energia, né? Então eu comecei a me afinizar mais com isso, porque a partir do momento que você percebe que todo mundo está acostumado ao quê? Vamos dar um exemplo aqui da arruda. Quando se fala em arruda, já vem o quê? Aquela senhorinha benzendo com o galinho de arruda, né? Que vinha na cabeça da gente com aquele galinho molhado. Nossa, a gente ficava daquele jeito assim, aí cheiro forte, não gostava, né?
E dava vontade de chorar, dava abrição de boca. A senhorinha que estava benzendo dava a abrição de boca nela. Tá, ela vai muito mais além que isso. Quando fala em arruda, a primeira coisa que vem na cabeça é isso daí, é o benzimento e tirar a inveja. Aí quando você começa a conhecer a arruda, você vai entender que a arruda é aquele amigo parça, é aquele amigo parceiro que, se você se enrolar numa treta, numa bagunça, numa briga, alguma coisa, ele vai se jogar na sua frente e vai te salvar. Ele vai te dar vida naquele momento. A arruda, ela é bem metida besta, eu costumo dizer. Ela no jardim, o pessoal fala assim, a arruda, ela gosta de ficar escondida. Se olhar para ela, ela morre. Que é difícil de pegar a arruda. Tem um monte de coisa com a arruda. Imagina, ela adora ser a rainha do jardim. Ela tem que estar mais bonita que as outras plantas, porque ela se acha a poderosa. Quando entra uma energia negativa dentro da sua casa e a arruda está ali no seu jardim, ela é a primeira que vai ali na frente de todas e deixa comigo. Aqui a parada é comigo, eu que vou resolver. E ela se doa de uma forma ao ponto de perder a vida, ao ponto de murchar. Então a arruda literalmente dá a vida pela energia, só que não é só a energia da inveja, não. A dona, a Cleide não tem inveja de você que está com o nome no SPC, no Serasa e com o cabelo todo duro faltando hidratação. Não foi a Creuza que chegou e murchou sua arruda. Por quê? Porque a arruda, ela percebe também, ela sente todo o sentimento de frustração, a energia da frustração, a energia da tristeza, a energia da chatice. Quem tem aquela pessoa dentro de casa que é chato pra caramba, ranzinza, que reclama de tudo, a arruda vai dar vida também para acabar com a energia essa energia pesada, essa energia ruim. Então, antes de você achar que sua arruda morreu porque acreditar com inveja do seu cabelo desidratado, dá uma analisada se tem alguém triste, se você não tá triste, se você não tá frustrado. Eu tive um episódio, minha arruda tava linda. Aí teve um dia que eu, como uma boa ser humana, mimada, que se não é do meu jeito eu não quero mais, eu me frustrei. Eu estava frustrada com uma situação e eu estava pé da vida com isso. A hora que eu fui estender roupa, que eu olhei para a arruda e eu... não, pelo amor de Deus, não morre. Você não vai me deixar na mão. Você não vai morrer. Tá bom, eu sei que eu tô frustrada, eu sei que eu tô com raiva, não aconteceu como eu queria, eu converso com as plantas, tá? Aí eu falei assim pra ela, vai passar, acabou, a partir de agora passou, vou aceitar o que aconteceu, amanhã a gente resolve e faz melhor. Aí eu peguei, joguei uma aguinha nela, fiz um carinho nela, falei com ela, prometo, em acordo entre nós. No dia seguinte eu fui olhar para ela estava bem novamente. Então, ou seja, ela absorveu o meu sentimento de frustração. Por que quando alguém, um preto velho ou uma benzedeira vai benzer com o galinho de arruda, te dá uma vontade de chorar muitas vezes? Você fala assim, nossa, por que isso, né? Muita gente acontece isso. Por que eu tô chorando? Não tem motivo. Que vergonha. Não é. A arruda foi buscar lá dentro de você o choro reprimido, uma tristeza que você já não lembra mais, mas que ela tá ali guardada. E aí, nessa hora do benzimento, ela puxa para fora. Então, a partir do momento que você conhece, vai conhecendo, você vai querendo se aprofundar cada vez mais. E hoje eu consigo ver pessoas, plantas, assim como a arruda. A arruda é aquele amigo parça, é aquele que tá com você, que se você falar para ele assim, eu preciso de você agora, ele vem e se joga na sua frente. Eu dou a vida, te ajudo, tamo aqui, tamo junto. Caramba, né? A gente às vezes somos nós que estamos atrapalhando o desenvolvimento da arruda, né? E aí a gente percebe, então, que o convívio com as ervas lado a lado no nosso dia a dia vai por vários caminhos. Então tem a questão energética, que às vezes é um uso relacionado a uma religião, todo um fundamento religioso. Na Igreja Católica eles utilizam a mirra, na Umbanda a gente tem diversas ervas, candomblé, própria bruxaria, cada uma com as suas ervas, mas também tem a questão fitoterápica. Então existe alguma correlação fitoterápica e energética, por exemplo,
exemplo, a erva que é utilizada para acalmar, ela tem essa energia, mas ela também tem essa propriedade fitoterápica, e as religiões já utilizavam por essa propriedade, e só depois a ciência foi descobrir a parte fitoterápica? Isso, porque assim, você pega, deixa eu ver uma aqui bem, que todo mundo conhece também, para eu citar como exemplo, vamos ver. Você pega o próprio alecrim. O alecrim, a parte fitoterápica dele é o quê? Ele é para despertar. Ele é para despertar. Tanto é que pessoas que têm problema no coração não podem tomar o alecrim, porque ele acelera, né? Então, assim, ele ajuda na digestão, ele tem poder anti-inflamatório, e na parte energética, ele é o Red Bull. Eu falo, alecrim é Red Bull. Ele te dá asas. Você usou o poder energético do alecrim, você não consegue ficar parado, você vai movimentar. Então, você vê que todas têm uma relação. Você pega deixa eu ver outra, a erva doce. A erva doce as mães davam para os bebês, para aliviar na cólica, aliviar na dor, para dar um conforto para o bebê e o bebê conseguir relaxar. Na parte energética, a erva doce, ela te desperta um poder pessoal, ela te desperta um brilho, ela te desperta uma autoconfiança. Logo, você tendo autoconfiança, você tá o quê? Confortável. Você consegue descansar, você consegue relaxar, porque você está confiante, sem ficar pensando besteira. Então você não fica ansioso, né? Então todas têm essa relação. Caramba, que curioso, né? E aí vem a ciência anos depois, tentar entender aquilo que há anos é praticado pelas pessoas que convivem, né? Isso desde a época medieval, pessoas que já tinham esse contato com a erva, elas eram olhadas diferente, né? Assim, vou ali me tratar com a pessoa que entende dos fármacos, né? Então, aquelas pessoas que já lidavam com as ervas sempre foram vistas como curandeiras, né? Sim. E aí hoje a gente fez essa desconexão com a parte das ervas, e hoje tudo a gente procura a caixinha de remédio para solucionar problema. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você correr para a caixinha de remédio para pegar para tomar vamos dizer assim, vamos usar um exemplo de um Dorflex para uma dor muscular. É muito mais fácil você pegar um Dorflex para aliviar uma dor muscular do que você parar e perguntar assim, por que eu estou com essa dor muscular? Aonde foi que eu extrapolei? Em qual momento eu passei dos limites ao ponto de ficar com essa dor? Uma dor na coluna, tá? Em que momento eu abusei? Hoje em dia romantizaram muito, né, o esforço, o superar os seus limites, o fazer. Ninguém tem mais limite, ninguém respeita mais o próprio corpo, ninguém respeita mais os próprios limites. Então torna-se muito mais fácil você tomar um comprimido que vai aliviar essa dor e te isentar de culpa por ter se esforçado muito, ter carregado muito peso, né? Sendo que você poderia sim ter dividido o peso em várias viagens. Então tira também essa responsabilidade da gente. É muito mais fácil você tomar um ansiolítico do que você buscar entender o que está te deixando ansioso, qual a causa da sua ansiedade. Minha ansiedade está sendo por conta da questão financeira. Então é muito mais fácil tomar um ansiolítico do que eu pegar uma camomila que vai me ajudar a tranquilizar a minha mente ao ponto de eu conseguir ter mais clareza para tomar melhores decisões na minha vida e sair dessa pindaíba e ter uma vida financeira mais estável. É justamente o ponto, né? A medicação, a gente atenua o sintoma, e através desses entendimentos e atendimentos oraculares, própria Umbanda, as ervas vão mais no sentido de tratar a causa do problema e não o sintoma. Exatamente, trata-se a causa. E tem uma coisa que eu gosto muito de pegar, que é o que eu vivo na Umbanda também, né? Eu lido com pessoas, atendimento com pessoas tanto lá na Umbanda, quanto no oráculo, quanto com a fita energética das ervas, né? Que é a autorresponsabilidade.
hoje em dia, nós seres humanos, né, é tão mais fácil a gente apontar, culpar tudo pelos nossos problemas do que a gente se autorresponsabilizar. Então eu sempre digo que sim, existe muita diferença entre eu me responsabilizar por uma situação e eu me culpar por uma situação. Essa não é a questão, não é legal a gente se culpar. Vamos supor assim que eu pego e eu derrubo aqui meu aparelho no chão. Tá, ele é meu Kindle que eu uso para estudar e tá tudo aqui, tá? Minha vida tá ali dentro. Uma coisa é eu derrubar e ficar. Ai, como eu sou burra, como eu sou lerda, como que eu fui derrubar isso, papai, e ficar me martirizando ali e me culpando. Outra coisa é eu falar assim, ô, dona Priscila, a próxima vez dá pra senhora prestar atenção, né? Parar com essa mão mole, agora já era, caiu, quebrou, agora vamos pensar em outro. Isso agora, nesse momento, eu me responsabilizei. Eu já tô vendo a possibilidade de adquirir outro, solucionar esse problema. Agora, se eu ficar me culpando, eu vou me colocar cada vez mais para baixo. Ou tentar procurar um culpado. Ah, mas por que fulano deixou aqui, ciclano, não sei o quê. Então, existe bastante essa diferença hoje em dia. E as ervas, elas levam a gente a se olhar, a se perceber. É muito melhor, isso eu garanto, não tem contraindicação. É muito melhor a gente se olhar do que ficar prestando atenção nos outros, né? No que o coleguinha tá fazendo. Esse processo de maturidade, né? De aceitação, até de autocompreensão das limitações, das capacidades. Isso durante os atendimentos, a gente pode utilizar as ervas como recurso para atenuar aquilo que a gente tem de problema e melhorar aquelas nossas qualidades. A gente consegue fazer esse uso, inclusive, diário? Consegue. Você sabe que eu conto sempre nas palestras uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui muito tímida, sempre fui uma pessoa muito tímida. Quando eu tinha que apresentar trabalho na escola, eu faltava, eu preferia ficar sem a nota do que apresentar. Eu não falava lá na frente, não conseguia falar. Para eu abrir os trabalhos no terreiro, quando eu comecei, eu abria tremendo. Eu tinha que ficar de costas para as pessoas, eu não virava, não olhava para as pessoas, porque eu não conseguia, era mais forte que eu. Só a hora que eu incorporava ali já não era mais eu, aí fluía. Mas antes disso foi muito difícil. E aí eu já trabalhava com as ervas, já tinha eu tenho meu livro escrito, meu livro é manuscrito, uma hora eu lanço ele. E aí o meu marido pegou e falou assim, você precisa começar a dar workshop, você precisa começar a dar curso, dar palestras. E eu sempre me imaginei dando palestra, eu sempre sonhava, assim, eu fechava os olhos assim, eu me imaginava falando por horas, assim. Só que eu falava, não tem como, eu não consigo dar bom dia em público. Até que um dia ele preparou, né? Foi fazer um evento e me colocou lá que era para eu fazer um workshop de ervas. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu falava, Rodrigo, não vai sair. Ele vai sair sim, você tem capacidade. Aí chegou o dia, eu arrumei todas as coisas aqui, preparei minha caixinha com ervas e tal, e daquele jeito, não vai dar certo, não vou conseguir. Ele, você vai conseguir. Aí eu falei, tá bom, eu vou conseguir, vai. Aí eu peguei meu vasinho de tomilho, falei pra ele, meu irmão, me ajuda aí. Eu preciso de coragem, eu preciso ter foco e preciso me fazer entender, que as pessoas me entendam. Preciso fazer com que as pessoas entendam o meu recado, entendam o que eu tenho para passar. Aí eu peguei meu vasinho de tomilho e levei ele. E ele ficou comigo ali na mesa, assim, na minha frente. Toda hora eu pegava ele, toda hora eu passava a mão nele para sentir aquela energia. E foi uma coisa, assim, incrível. Porque eu falei, bom dia. E eu só, assim, o bom dia, ele saiu meio tremido. Mas dali em diante, fluiu de uma forma tão natural, igual quando eu sonhava, que eu tava falando. Então, assim, eu usei a energia do tomilho a meu favor. Eu me apeguei àquela energia porque eu já conhecia
a energia do tomilho, eu já sabia que ele tem uma energia voltada para a coragem, eu já havia testado essa energia dele, então naquele momento foi muito fácil para eu absorver aquela energia e trazer para mim, entendeu? Então essa a importância de você não se apegar só ao que você vê na internet do para que serve cada erva, e sim você se aprofundar nesse para que serve ao ponto de você perceber a diferença da energia de uma camomila para uma lavanda. Ambas a tranquilizam, ambas acalmam, porém diferente uma das outras. E aí você também vai se afinizando cada vez mais com uma. Você vai tendo a sua preferência. Caramba, que incrível. E a gente sempre associa a erva a ter aquele vaso, aquela planta ou usar as plantas de outros recursos, usar as ervas de outras formas através de outros recursos, óleo essencial, banho, chá. Isso interfere? O quanto interfere essas outras formas de uso? Até porque a gente está na correria do dia a dia e de repente a gente não pode ficar andando com um carrinho com todas as plantas que a gente precisa. Então, como que a gente pode suprir esse uso, toda essa fitoterapia, toda essa parte energética, com uma vida tão corrida? Que formas que a gente pode utilizar essas ervas em termos de recursos e formas? Hoje em dia não tem mais desculpa para usar. Falar, não tem como, não posso, não tenho como plantar em casa, tal. Tá, você tem a opção dela desidratada para você comprar. Tem a opção dos óleos essenciais, que também fazem o mesmo efeito, você pode estar utilizando eles. No meu curso eu tenho 10 técnicas diferentes de você utilizar. Porque às vezes a pessoa mora com os pais, ou é muito corrido, não tem como fazer um banho, não tem como fazer uma defumação. Mas aí existem outras técnicas para você estar utilizando ali no seu corpo, para você estar utilizando só através do toque, com o óleo essencial. Então hoje em dia eu falo, não existe desculpa, é só querer. Oh, caramba! E quando a gente fala assim de erva, esse saber qual erva utilizar, conforme a pessoa faz os atendimentos com você, ela já sai com a orientação de como, para esse problema que passou aqui, você já dá esse direcionamento e ajuda ela a ir atrás da melhor forma, dependendo da rotina que ela possui? Sim, eu até falo assim, existem atendimentos e atendimentos. Um bom atendimento, hoje em dia você encontra a oferta na internet, é muito vasto, né? O gratuito tá ali, mas até que ponto isso vai ser bom? Porque, para mim, um atendimento, para ele ser completo e ser bom, a pessoa ela tem que sair dali já com o caminho direcionado. Então eu tenho que passar para ela o que está acontecendo na situação dela, qual é a situação dela e dar opções dela de resolver. Então a pessoa veio e ela, deixa eu usar um exemplo aqui, ela tá reclamando veio comentando do casamento dela, do relacionamento, que não tá bem, que tá tendo os desentendimentos, tá? Aqui nas cartas a gente vai precisar entender o porquê que está tendo todas essas desavenças, porquê que eles não estão se entendendo. E eu preciso dar opções para ela de resolver isso. Porque eu não posso chegar para ela e falar assim, olha, seu casamento tá assim, 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 vai acabar, tá, filha? Sinto muito. Não posso falar isso. Como assim? Ela veio para buscar ajuda. Então eu tenho que virar para ela e falar assim, olha, se você continuar agindo assim, assim, sim, esse casamento vai piorar e a situação vai piorar e vocês vão acabar se separando. Ah, mas ele que tem que mudar. Quem veio buscar ajuda é você. A mudança vai partir de você. A partir da sua mudança vai acontecer a mudança dele. E aí eu vou passar para ela o quê? Olha, mas se você agir dessa forma, assim, assado, o seu casamento pode reacender a chama. Se você agir dessa outra forma assim, também existe a possibilidade de se levantar. Então eu sempre mostro para ela a forma de como não agir e eu mostro 2 formas de como agir, porque eu não posso decidir pela pessoa, a pessoa também tem que decidir por ela. E dali ela já sai com
com todo um tratamento para ser feito. Então, se está tendo dentro do lar, tem muita briga, muito desentendimento, eles não conseguem, né, nem sentar para dialogar, porque já começa a se ofender, tudo está com o temperamento muito esquentado, eu já vou passar algumas coisinhas para ela fazer com anis estrelado. Então, a Líria, eu já vou conhecer a possibilidade dela, se ela não pode fazer um banho, ela pode usar como tempero, ela pode usar como chá. Eu já vou estar direcionando tudo, a pessoa já sai ali com tudo de mão beijada. E aí depende da vontade dela de buscar maturidade, que é aquilo que nós conversamos anteriormente, né? Acho que essa busca por melhora, ela não tem que ser para resolver o sintoma, mas no caso a origem, né? A origem, entendeu? Por que tá acontecendo isso dentro da casa, né? Porque que chegou nesse ponto. Não adianta, as pessoas têm ainda uma visão muito limitada do atendimento de tarô, que é o presente, passado e futuro. Tem que falar o futuro. O futuro, ele depende do seu hoje. Então eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo com você hoje, através do tarô. Eu vou buscar entender por que você está passando por isso hoje. Se precisar, eu vou lá atrás um pouquinho no passado e vou olhar, olha, porque aconteceu isso, e tomou esse caminho. Mas às vezes nem precisa chegar até o passado. Então a gente busca entender o porquê que isso está acontecendo hoje, para que hoje você comece a tomar melhores decisões, escolher os melhores caminhos, ter as melhores atitudes para construir o seu amanhã. Então é muito mais importante a gente não gastar o tempo que tem de atendimento para ficar prevendo o futuro, porque o futuro ele só vai acontecer dependendo se você resolver o seu hoje. Sim. Né? A gente tende a só olhar o problema, só olhar o futuro e não mudar as nossas atitudes, né? E indo para esse lado completamente oposto, né, que é essa questão justamente do passado. Os antepassados conviviam sem toda essa tecnologia, sem toda essa informação e conviviam com as ervas. E aí hoje nós temos uma geração de pessoas mais jovens que talvez a única relação que tem com as ervas são os avós, no máximo os pais, que às vezes ainda tem alguma relação com tomar um chá, e esse conceito acaba se perdendo. Como que as pessoas mais novas enxergam essa relação com as ervas? Você é místico porque você lida com as ervas, ou você percebe que talvez muito dos problemas de imaturidade, esses problemas que essa nova geração tem, é justamente falta desse conhecimento que morreu com a geração passada? Eu acho que, assim, por mais que tenha a tecnologia hoje, que a gente tem toda essa facilidade de acesso, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, porque principalmente os jovens, eles tem que ser tudo muito rápido. E o que você encontra com mais facilidade é o conteúdo raso. Então, isso acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então você tem mais facilidade de chegar até o conteúdo raso, que é aquele de o famoso banho de atração. Deixe o fulano louco por você com esse banho. O que adianta? Nada, né? Você só fazer o banho ali aleatório sem o conhecimento. Então é muito mais fácil você chegar até isso do que você chegar num conteúdo que vai não te passar um banho mágico para fulano ficar louco por você, mas que ele vai transformar a sua energia ao ponto de fulano se sentir atraído por você. Porque muitas vezes, na grande maioria, quando as pessoas vêm procurar isso, você olha para a pessoa tá a autoestima lá embaixo, malemar um banho, tá ali só vida, céus, azar, sem ânimo pra nada, com aquela cara assim, quem que vai se atrair por aquilo? É aquilo que você comentou, né? Talvez você tá achando que a Ruda tá morrendo por inveja e o bicho ruim que tá matando a Ruda é você. Exatamente. Aí, porque eu tenho comigo, eu costumo sempre passar isso nas palestras e nos cursos, que a energia da prosperidade, a energia do amor,
elas vestem Prada. Elas são a cara da riqueza, elas são chique. São duas energias finíssimas, energia do amor e da prosperidade. Aí, a fulana pega todo dia primeiro e sopra a canela dela. Beleza, soprou a canela dela, chamou a prosperidade, a energia da prosperidade. Opa, foi aqui no número 120 que me chamaram? Ela vai olhar ali dentro. Aí ali dentro tá a casa, se a vigilância sanitária bater ali, interdito. Olha pra criatura, a criatura faz 5 dias que não lava o cabelo. Depilação, vai precisar usar o cortador de grama, né? O nível cultural da criatura se resume na artista que separou do marido. Então ela não tem conhecimento, não tem assunto, não tem nada. Você acha que essa energia da prosperidade vai entrar ali? Ela vai olhar, ela vai falar, o quê? Eu tô fora. E vai embora. Por isso que quem tem o hábito de soprar canela, sopra canela há anos e não sai do lugar. Porque antes de você soprar uma canela, você precisa o quê? Preparar o ambiente para receber essa energia. Antes de você fazer um banho para amor, para atração, você precisa cuidar do seu campo energético. Senão é a mesma coisa que você for... eu decidi que eu vou montar uma doceria gourmet, uma brigadeiria, só brigadeiro gourmet. É tudo fofinho, não é? Você já falou nisso daí, você já imagina os tons pastéis assim de azulzinho com rosa, tudo muito delicadinho. Aí você vai alugar o salão, o corretor vai te mostrar o salão e ali funcionava uma borracharia. Aí você entra, tá lá, as graxas na parede, tudo funhanhado o lugar. Você vai chegar ali com seus brigadeiros no dia seguinte e pôr para vender? Não, ninguém vai querer comprar. Primeiro você vai ter que fazer o quê? Uma bela de uma limpeza pesada, preparar o ambiente, deixar ele bonitinho, deixar ele acolhedor para depois você colocar os seus doces. E assim é com o campo energético da gente. Não adianta você colocar lá o banho de atração dentro do seu corpo que você tava lá de borracheira. Você precisa cuidar. Eu não tô falando só do cuidado físico, da aparência, tá, gente? É principalmente o energético. Porque você pode ver que tem muitas pessoas que são lindas, parece um boneco de porcelana, mas ela não atrai nada nem ninguém. A energia que a pessoa emana é uma energia fria, não tem atração nenhuma, ela é sem sal. Sem sal, sem sabor, ela passa despercebida, mesmo tendo tanta beleza. E também a gente percebe que tem pessoas que no simples ela atrai o olhar. Ela tá tão confiante, tá tão segura de si, né? E aí, às vezes, eu acho que como você comentou dessa questão de tudo ser rápido, também não respeitar esse processo de desconstrução, manutenção, reconstrução. Então, as ervas, elas têm também essa questão da maturidade pessoal do ser humano, entender que são processos e não é eu usei a erva e ela começa a agir. Eu vou passar por processo com elas. Exatamente. E isso em todos os sentidos da vida. Todas as áreas, todas as questões da vida precisa passar por esse processo. Não tem como ultrapassar. Quando você só fica tentando buscar atalhos, você nunca vai chegar no seu lugar, no seu destino, no que você deseja. Você não vai chegar, você vai ficar buscando atalhos. E aí você vai se perdendo nos próprios atalhos, vai procrastinando. Aí depois reclama do inferno astral. Teve uma moça que ela me procurou para perguntar. Ela, eu tô no meu inferno astral. Falta uma semana pro meu aniversário. Por que é assim? Eu falei assim, porque aniversário, ele simboliza um novo ciclo. Então, a partir desse dia, eu vou estar vivendo um novo ciclo. Os meus 49 anos. Eu vou sair do 48, eu vou pro 49. É uma nova fase, a maturidade, tudo. Só que para você entrar no novo, você precisa resolver tudo aquilo do 48 anos, né? Não adianta você querer arrastar para esse novo ciclo tudo aquilo que você passou o ano inteiro procrastinando. Então, o inferno astral, ele vem o quê? Cutucando tudo aquilo que você procrastinou, aquilo que você... deixa isso aqui quietinho, que eu não vou mexer com o que tá quieto. Ele vai despertar o inferno astral, que é quando estiver chegando próximo do seu aniversário. Aquilo vai despertar, o dragão adormecido vai acordar
E você vai ter que resolver aquilo. E se você não resolver, você vai levar ele para o novo ciclo. E quando você for chegar nos 50, ele vai despertar de novo. É engraçado, né? Essa ânsia que a gente tem de querer resolver as coisas rápido e achar que é um botão de liga e desliga. Porque, como você comentou, quando a gente tem um problema e através das ervas você vai procurar a origem, a gente busca tanto a prosperidade, que talvez o problema não são oportunidades que não tem, mas você tá tão carregado, você tá tão cheio de empecilhos no caminho que você não consegue nem resolver o simples, né? Você não vai sair da prosperidade e ali com sucesso se você não consegue nem organizar os seus problemas, sua mente. Então você precisaria talvez fazer todo mês um trabalho de limpeza, de reconstrução, procurar onde está o defeito da sua prosperidade e não querer ligar ela porque ela tá desligada. É um déficit que você tem, né? Sim, e você percebe que, assim, diante do caos ou das situações difíceis, você percebe que tem pessoas que elas conseguem se levantar e crescer. Vamos usar como exemplo a pandemia. Quando veio a pandemia, ficou todo mundo desesperado. Claro, quem não, né? Só que nesse meio, muita gente conseguiu encontrar saídas assim para a vida financeira. Então teve gente que despertou a consciência de que fabricar máscara dava dinheiro, teve gente que despertou a consciência de que naquele momento cursos online, lives, todas essas coisas estavam em alta e se fizeram a vida, enquanto muitos se encolheram no seu desespero, entendeu? Então muita gente na pandemia, no auge lá da quarentena, se fechou e caiu em depressão, que foram casos e casos assim, tristes demais de se ver. Assim como teve pessoas que se levantaram. Caramba, né? E assim como você comentou, né? Você percebe que isso... Você percebe as pessoas como se elas fossem ervas. Então você percebe que essa pessoa, ela tá mais positiva, que essa pessoa, ela tá mais negativa, ou ela tá atraindo um olhar que não é legal. Então, você ajuda a pessoa a buscar essas compensações. Então, qual que é o primeiro passo? Olha, eu não tô me sentindo bem, eu vou conversar com a Priscila e ela vai me passar. Então, qual que é o primeiro passo para uma pessoa que não tá se sentindo bem, quer dar uma estalo, ó, gostei, vou mudar de vida. Qual que é o primeiro passo quando a pessoa entra em contato com você? O que ela precisa buscar ali para conversar com você? Aí, nesse caso, quando a pessoa chega assim, eu ofereço algumas opções. A pessoa pode escolher o aconselhamento espiritual, ela pode escolher o atendimento de tarô, e ambos eu vou desenvolver um processo de tratamento ali e a pessoa vai se transformar. Então, assim, não é aquela coisa que vai demorar muito tempo, não é aquela coisa que ela vai me pagar fora do atendimento, ela vai pagar aquele atendimento e ela vai sair dali com a receita. O médico não passa a receita e a gente sai, compra o remédio e faz o tratamento? Sim. É isso. Ela vai sair com o passo a passo do que ela tem que fazer, entendeu? E aí vai tudo mastigadinho, com tudo de fácil acesso. E ainda eu dou aquela assistência, né, do pós-consulta. A pessoa vem, se tiver alguma dúvida, pergunta, eu oriento. Então esse é o primeiro passo. É escolher entre um atendimento de tarô ou um aconselhamento espiritual. E quando a gente segue a receita pela metade, isso da mesma forma que o medicamento causa reação, você percebe que a pessoa vem, mas eu fiz o atendimento, não deu certo. Mas você tomou toda a receita, você fez todo o processo? Eu só fiz até aqui. Isso impacta, talvez, inclusive, negativamente. Isso acaba talvez piorando a situação por você ter esse choque pela metade? Sim. E assim, a pessoa não adianta ela querer me enganar. Ela chegar e falar assim, eu fiz tudo. Porque eu vou olhar na cara dela e falar, não, você não fez. Eu sei, porque você percebe. Até se a pessoa fez pela metade. A gente já percebe. Então, assim, eu sempre deixo bem claro. A responsabilidade é você. Você é 100% responsável por estar onde você está. Então, você é 100% responsável por sair de onde você está. Eu tô te dando um direcionamento. Tô te mostrando o caminho. Mas é você que tem que andar. É você que tem que fazer. Livre-arbítrio, né? Você me procurou, eu vou te orientar, mas é você que decide como caminhar.
Isso. Você sabe que a minha preta velha deixou um ensinamento para mim que foi bem forte. Deu assim uma virada de chave muito interessante. E pretos velhos, né? Eles vêm no arquétipo do preto que foi o escravo, né? E por que eles vieram com esse arquétipo? Quando você fala em escravidão, logo vem na cabeça o quê? A prisão, né? Cárcere, o trabalho forçado, a falta de dignidade, a violação do corpo, a violação dos direitos, a violação do direito de ir e vir, tudo isso que são problemas que eles não tiveram escolha, eles foram forçados, eles não tiveram escolha, eles foram arrancados do seu lugar, da sua vida, para viver na escravidão. Esse é o tipo de problema que eles foram vítimas, certo? Então, quando uma pessoa chega e ela vem se vitimizar, porque isso está acontecendo na minha vida, tá? Você foi violada? Não. Você foi... Tiraram seu direito de ir e vir? Não. Te mantiveram em cárcere privado? Não. Então, o problema que você está passando hoje, ele simplesmente é o resultado de uma escolha que você fez em algum momento. O seu parceiro hoje, você está passando com essa situação com ele, mas você escolheu estar com ele e você, em alguns momentos, cedeu e deu a brecha para que ele agisse assim com você hoje. É difícil, é doído ouvir isso? É, porque todo mundo quer ouvir o quê? Ele não presta mesmo, tá fazendo isso com você. E não é, a pessoa escolheu. Então, a partir do momento que ela se responsabiliza, ela toma a rédea para mudar essa situação. Ela passa a ter o controle daquilo para poder mudar essa situação. Ela não é uma vítima da situação, ela é a causadora da situação de fato, né? E nós somos. E não tem que se culpar por isso, porque eu falo assim, que não é legal a gente se culpar. Por quê? Porque naquele momento, quando você tomou essa decisão, você achou que aquilo era bom. Você achou que naquele momento você estava fazendo uma escolha boa. E tá tudo bem. O que não é legal é agora você se vitimizar e culpar tudo e todos por uma escolha que foi sua. Ninguém te colocou ali à força. Você não casou à força, que nem nossas avós. Caramba, é gostoso essa visão de que talvez a gente tenha deturpado um pouco toda essa visão de que a gente está sofrendo e só trata os sintomas, não busca a origem. O problema da origem seja a nossa maturidade de estar se vitimizando e não aprendendo a lidar com as dificuldades e aceitando que errar faz parte, mas eu vou buscar essa melhora, e querer que tudo se resolva num estalar de dedos não é. É uma construção de um ser humano, e as ervas são mais uma ferramenta que estão aí há anos e que se perdeu. Você tá trazendo isso, e quando a pessoa ela quer buscar essa reconexão com as ervas, como funciona esse curso? Como é que a pessoa participa dos cursos, das imersões, e até onde vai a profundidade, a amplitude dessas informações com as ervas? Olha, no link da minha bio do Instagram, tem lá o link que direciona direto para a plataforma Edu. Então, ali tem vários e-books que eu escrevi. Tem o curso de ervas, né? Então, aí a pessoa clica ali. É um precinho bem bacana. Ele tá lá as aulas gravadas e todo o material, a apostila, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu queria que fosse ao vivo, eu não queria aula gravada. Aí a gente espera juntar aí uma sala de aula aí para 5, no mínimo, e aí eu faço essa aula ao vivo. Eu não sou boa de internet, de divulgação, de lançamento, não consigo fazer isso. Mas toda vez que eu vou dar palestra, eu já deixo essas opções, e aí o pessoal já se reúne, não, vamos juntar 5 aqui e já vamos fazer a aula ao vivo. Ou então a pessoa já clica lá no link e adquire. E quando a pessoa adquire o curso, ela vai fazer as aulas, né? E
tem todo assim, eu dou todo o apoio, todo o suporte. Pode ser assim, passado anos, o acesso é vitalício, a pessoa tá ali com ele, e ela vier me fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou estar dando essa assistência. E é tão gostoso. Eu vejo assim, uma vez eu fui para Rio Claro fazer um curso presencial. Uma moça tem um espaço lá, holístico, e ela montou a sala e eu fui para lá. Eu faço isso também. Então, se a pessoa tem um espaço e quer montar uma sala, a gente combina e eu vou e faço o curso presencial lá. E aí, uma das alunas, ela é esteticista e ela fez o curso porque ela queria dar um atendimento dar um acolhimento maior para suas clientes, oferecendo um chá direcionado, que cada cliente chegava e desabafava com ela, tal. E aí ela fez o curso. E esses dias ela estava postando uns vídeos do trabalho dela, e nesses vídeos ela estava oferecendo chá direcionado, aquele momento de acolhimento. Ai, foi tão emocionante para mim ver aquilo. Eu sei, minha aluna! A outra já está dando palestras na cidade dela. Então é muito gratificante você ver. Eu já fui ministrar palestras em escola para os professores. E isso foi excelente, porque os professores começaram a ter o autocuidado e começaram a ter um bem-estar maior para estar em sala de aula. E isso é transmitido para os alunos. Os alunos sentem nessa diferença. Então, empresários que têm comércio, eu vou e faço a consultoria para cuidar do ambiente, o que oferecer para os clientes. Caramba, então assim, às vezes a gente acaba tendo uma visão muito limitada que esse estudo das ervas está relacionado a só trabalhar essa questão interna, mas você pode mudar todo um ambiente com uma assessoria, com um curso para você direcionar. Então você pode combinar técnicas com os fundamentos das ervas, os aromas, e aí você vai introduzir essa energia, você vai direcionar a energia dessa pessoa que está chegando no seu ambiente para que ela saia dali melhor com todos esses fundamentos. Exatamente, igual assim, quem tem um comércio, você tem o seu comércio, você precisa de clientes, independente da energia das pessoas. Aí você pega e constrói uma muralha na entrada do seu estabelecimento com espada de São Jorge, comigo ninguém pode, quebra-demanda, pimenta, como que a pessoa vai entrar? Verdade. Às vezes a gente acaba protegendo o ambiente para que não venha energia ruim, e aquele cliente que tá com aquela energia ruim, mas que precisa da gente, não entra, não chega. Exatamente, não chega. Então eu faço a consultoria, então assim, um exemplo, um salão de cabeleireiro, o perfil das mulheres que frequentam o salão de cabeleireiro é um. Então eu vou utilizar ali dentro plantas ornamentais que vão deixar o ambiente acolhedor para aquela energia daquelas mulheres. A água saborizada que vai servir, o chazinho que vai servir, tudo já direcionado para a energia daquela pessoa. Então essa é a importância da consultoria. Caramba, até o óleo essencial que perfuma que vai no difusor. Vai no difusor, talvez pode estar atrapalhando você de ter esse sucesso, né? Aquilo, você tá colocando a prosperidade soprando canela e ela não entra porque você encheu o ambiente de coisa para afastar quem tá triste. Sim. E de repente a pessoa procura um salão porque ela quer mexer na autoestima, justamente está triste, né? Então assim, o curso ele é bem interessante por causa disso. Ele não é, ele serve para todo tipo de pessoa, para pessoa que quer o autocuidado, para pessoa que quer agregar no seu trabalho, para pessoa que já é terapeuta, né, e quer ter algo mais ali para oferecer para os seus clientes, para tudo, para todos. Ele encaixa assim, é uma didática muito fácil, bem ilustrada, as ervas são de fácil acesso, todo mundo vai encontrar, tanto é que quando eu vou dar curso para fora, para outro país, eu sempre, antes de fechar a sala, eu pergunto, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso às ervas lá, aí eu já mudo um pouco do conteúdo para que tenha as ervas que as pessoas tenham acesso lá. A mesma coisa aqui, eu não posso ministrar um curso que eu vou passar ervas que você vai encontrar só lá na África, tem que ficar comprando pela internet que não encontre em lugar nenhum. Não, precisa encontrar ali na feira, perto da sua casa, no mercado, plantar no seu vasinho. Existe então também essa energia paralela. Então, por exemplo, você tem um conjunto de ervas que atuam na mesma situação e você consegue fazer essas trocas dependendo
dependendo da região onde a pessoa habita, região que ela frequenta, até essa erva se adequa melhor para o seu ambiente de trabalho na sua situação. Então a pessoa vai desenvolver essa habilidade de manipular conforme a sua necessidade. Sim, vai conseguir. Que incrível. É ilimitado. Porque depois que você aprende, tem esse conhecimento, né? Então você percebe que se torna ilimitado as possibilidades. E voltando ao início da conversa, né? A erva, ela é uma coisa do dia a dia, né? Não tem que ser uma ferramenta para quando você tem um problema. Na verdade, ela é um instrumento de manutenção para uma vida mais leve. É um instrumento de manutenção ali para você estar utilizando no dia a dia. Aí tem a culinária mágica também, que é a utilização de todas essas ervas na cozinha. Enquanto você está ali preparando seu jantar, você está utilizando a energia daquelas ervas para trabalhar toda a sua família. Enquanto para uns sua comida é temperada, sua comida tem todo um fundamento energético para proporcionar isso. Tem. Talvez tenha um fundamento, como você comentou da erva doce. Tem um fundamento também da erva doce estar dentro da broa de milho. Tem um fundamento para isso. Não só a combina no sabor, mas um cafezinho com uma broa de milho já proporciona, nossa, eu tô aconchegante, nossa, eu fui bem recebido. O fundamento da erva doce trouxe esse aconchego, né? Sim, e aí quando chega nessa parte, né, no curso eu falo também sobre os condimentos, né, que é você preparar essa energia dentro da sua cozinha. A nossa cozinha é o nosso laboratório, é o nosso laboratório energético. A cozinha é o coração da casa. Se você tá com uma cozinha toda bagunçada, toda de qualquer jeito, suja, essa energia ela vai passar para a casa inteira, para todos da família. Se você cozinha triste, você vai transmitir a energia da tristeza para todos. Se você cozinhar com raiva, você vai transmitir com raiva. Se você cozinhar com amor, você vai transmitir o amor. Antigamente falava-se muito. Colocava a noiva, a pretendente, para cozinhar pro pretendente, né, pro marido. E aí falava, fulana ganhou fulano pelo estômago. Por quê? Porque naquele momento ela cozinhava aquilo com amor. Ela mexia a panela já sonhando com o casamento, com o noivo, aquela coisa toda. Caramba, e toda essa questão também de preparo e fundamentação está envolvido em todos os processos, né? Quando você vai preparar um banho. Então, se sua cozinha tá bagunçada para esse banho, já muda toda a energia. Então, a gente começa a ter essa visão mais ampla de que talvez as coisas elas não acontecem como você espera, porque você não está fazendo o papel mais básico, que talvez é a organização, fazer o ambiente onde você está querendo que aquela energia prospere, e ela não é fluido, né? Uhum. E vale lembrar uma coisa, que às vezes as pessoas escutam a gente falar assim, não vou ter tempo de fazer isso nunca. Tem sim, tem. A gente tem. Você vai deixar de ver ali 15 minutos, 20 minutos de vídeo no TikTok para você estar preparando algo que vai transformar a sua vida. Todos conseguem fazer. Não tem aquela coisa assim que para preparar um banho precisa ser sacerdote, precisa ser a bruxa, precisa ser não sei o quê. Não, você pode, você vai fazer. Você tem esse poder. Caramba, né? É o direcionamento e a vontade, né? Se você não tem essa vontade de ser melhor, de prosperar, de crescer, de produzir e até de cozinhar, você não vai nem se alimentar, né? Você não vai suprir uma necessidade básica, né? Caramba, a gente tem uma visão talvez muito supérflua das ervas, quando na verdade elas só refletem aquilo que talvez a gente esteja em deficiência e não tá buscando tanto e nossa base tá completamente largada, né? As ervas é assim, eu falo que é o mundo das ervas e é algo que tá tão perto da gente, mas tão perto, tão fácil, que a gente só precisa ter ali um pouquinho do conhecimento para poder usar isso a favor. Ai, que legal, e que bom que nesse bate-papo a gente conseguiu trazer
essa vivência e mostrar que a erva não é só um matinho. Ela tem um fundamento. Matinho. Ela tem um preparo e ela tem uma origem, tem todo um fundamento para que ela deixe de ser só aquele matinho que você passa por ele todos os dias e seja um instrumento da sua vida. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas começarem a olhar as ervas de uma outra forma e buscar essa maturidade para ter uma vida mais próspera pela resolução do problema e não só ficar jogando mais e mais e mais e mais energia para fora, mais esse olhar para dentro. Bom, eu vou deixar assim um desafio bem fofinho, que não tem desculpa para ninguém fazer, que é assim, o dia que você tiver bem, se não tiver legal, você vai pegar, vai tirar seu sapato e vai pisar na grama. Pode até tentar ali, colocar os pés e a mão assim na grama e vai fechar os olhos assim e vai começar a sentir a textura da grama. Vai sentir a grama, ela pinicando ali no seu pé, na sua mão, vai fechar os olhos ali, vai imaginar assim tudo aquilo que você está sentindo de ruim naquele momento e está indo ali por terra, tá indo ali para aquela grama. E aí você vai sair dali e você vai prestar atenção em você vai perceber que você vai sair dali melhor. Então, esse desafio é só para deixar o recado de que não existe matinho e as ervas, as plantas, os verdinhos, elas fazem parte da nossa essência, elas fazem parte da nossa vida. Nós e a natureza, nós somos nós fazemos parte da natureza. E tá ali, muito assim, mais perto do que você imagina, tá ali ao seu alcance, ao alcance das suas mãos. É de graça, você só vai precisar ter a atitude, porque quando você busca algo pronto, eu prefiro tomar um remédio para dormir e descansar. Você não foi na causa. Amanhã você vai precisar desse remédio de novo. E sem esse remédio depois você não vai conseguir dormir. Agora, se você for na causa do que está tirando o seu sono, se você olhar para si, se você aproveitar a sua irmãzinha, a ervinha que está ali e cuidar da causa, você não vai precisar ficar dependente de mais nada para dormir. Que incrível. Caramba, é sensacional o poder que as ervas têm de mudar todo o âmbito que a gente tem na nossa vida, né? Sim. Por favor, deixa seu contato para as pessoas que quiserem ter esse estalo, que despertar das ervas na vida dela, entrar em contato com você e ter essa oportunidade de ver esse mundo além de um simples matinho. Bom, o meu contato principal é o do Instagram, que é @Priscila, com SC e um L só, Picon, Priscila Picon 1, o número 1 ali no finalzinho. E o meu WhatsApp, que é 13 99121 5346. Aí, entrando no meu Instagram também, assim, só ir lá na bio, que já tem o linkzinho que direciona para o WhatsApp, para a plataforma Eduz, é tudo muito fácil. E vai ser um prazer receber quem tiver aí esse interesse em despertar essa nova consciência para ter uma qualidade de vida melhor. Porque a qualidade de vida melhor, ela não está na farmácia, ela não está dentro dos industrializados. A qualidade de vida melhor, ela está dentro de você e o contato que você tem aí com a sua essência, que é a natureza. Recebam esse convite de braços abertos e venham experimentar o poder de despertar dessas ervas. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.